um sábado aqui na presença do nosso Deus, na casa do Cordeiro, na casa de oração. Glória a Deus, o Senhor está conosco, está com você também que vai nos assistir. Que nós possamos todos meditar na palavra do Senhor, podamos todos guardar ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, e que o Senhor Espírito Santo venha revelar para nós a palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu cumprimento já o Brasil com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os brasileiros, a toda a nossa linda família abençoada que temos no Brasil, todos os pastores e pastores amigos, deixamos aí, em nome de Jesus, aleluia. Cumprimento também o Japão com boa noite, konbanwa, a todos os japoneses, a todas as igrejas estabelecidas aqui, a toda a nossa comunidade brasileira. Que o Senhor possa abençoar todos vocês e nós possamos todos pregar o Evangelho aqui na nação japonesa, a todos os japoneses, a todas as pessoas que estão aqui no Japão, em nome de Jesus Cristo. E você também aí em Moçambique, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Muito boa tarde a todos vocês, a todos os pastores e obreiros, todos que estão aí envolvidos, membros que estão envolvidos aí para levar a palavra do Senhor na África, para levar a palavra do Senhor a essas crianças também, e matar a fome delas com a comida. Muito bom esse trabalho que vocês estão fazendo, que Deus abençoe, Deus derrama a bênção sem medida a todos vocês. Cumprimento também meu amigo Laziminha aí em Moçambique, no Jesus, a sua igreja, a todos, a sua família, em nome de Jesus, se eu possa abençoar todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos já iniciar com uma oração. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, Pai de poder e glória, estamos aqui agora na tua casa de oração, na tua igreja, na noiva do Cordeiro, e pedimos, meu Pai, autorização ao Senhor para pregar o teu Evangelho, a tua palavra, e que a tua palavra venha tocar em nossos corações, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, mostrando a todos nós, Senhor meu Deus, o Espírito Santo, a direção, e nos ensinando, Senhor, para que nós possamos chegar no teu reino e podemos também, meu Deus, viver a vida eterna, a salvação que o Senhor já deixou para todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua palavra toque no coração dos teus filhos que vão assistir, a cada família, a cada vida, a cada nação, que seja tocada e alcançada pelo poder do Senhor. É em nome de Jesus que eu peço essa noite e já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Hoje o nosso tema é o Espírito Santo no crente. Glória a Deus, aleluia. Salmo 125, pega sua Bíblia, seu celular, seu iPad e abre lá em Salmo 125, do versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos meditar com a pastora Glória, em nome de Jesus, a minha esposa, e nós vamos todos, aleluia, olhar para a palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, é a palavra de Deus, é a voz de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler aqui então em Salmo 125, em nome de Jesus. Que diz assim: fé inabalável, cântico de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores sobre Israel. Paz sobre Israel. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a pastora Glória, minha esposa, em nome de Jesus. Irmãos, fé inabalável é o tema de Salmo 125, capítulo 125. Fé inabalável. Se nós tivermos uma fé inabalável no nosso Senhor Jesus Cristo, no Deus Todo-Poderoso, nós estamos a um passo da nossa salvação, a um passo de nós estarmos na vida eterna, a um passo de nós ressuscitar com o nosso Senhor Jesus Cristo.
Aleluia. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje a respeito do Espírito Santo no crente. O crente que está cheio do Espírito Santo, ele tem uma fé inabalável. Ele não se abala com nada desse mundo. Ele não se abala com nenhuma seta maligna, nenhuma perseguição, nenhuma maldição. Aleluia. Ele crê no Senhor Jesus Cristo. Ele crê que o Espírito Santo está nele e ele vive com o Espírito Santo. Aleluia. E tudo que ele quer, tudo que ele deseja, tudo que ele pergunta, tudo que ele lê na palavra do Senhor, o Espírito Santo revela a todos nós, como revela a você também. Então, uma fé inabalável no nosso Senhor Jesus Cristo, uma fé inabalável no Deus Todo-Poderoso, uma fé inabalável no Senhor Espírito Santo. Aleluia. Os três, a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade. Não. Isso está errado. Se você está aprendendo assim, aleluia, é diferente. O Espírito Santo é um Deus. O Deus é o Espírito Santo. Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus e é Jesus. Aleluia. Então é a Trindade, é o trio. Então os três está em um só, que é o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. E nós temos esse privilégio, aleluia, glória a Deus, temos esse privilégio de ter o Espírito Santo em nossas vidas. Por isso que aqui o nosso tema é o Espírito Santo no crente. O Espírito Santo está no crente, aleluia. Agora, você tendo uma fé inabalável, ele vai operar em você. Aonde você andar, o Espírito Santo vai estar com você. Você crê nisso? Se você crê nisso, você já tem uma fé inabalável. Se você está com o Espírito Santo, anda com ele, medita na palavra junto com ele, aprende com ele, anda nos caminhos dele, você então está no caminho certo. Você pode considerar que você está cheio do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Não diz a palavra do Senhor que ele veio para falar do Senhor Jesus Cristo toda a verdade? Então, o Espírito Santo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos com o semblante do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós andamos como o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele veio só para falar e dar testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então nós andamos com a mente, andamos com o coração, andamos com o semblante, andamos com Jesus Cristo. Paulo falou que não vive mais nele, quem vive nele é Jesus Cristo. Paulo falou que viver é Cristo, morrer é lucro. Aleluia. Então Paulo tinha uma fé inabalável, uma fé, e ele é cheio do Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos desejo de pregar a palavra, nós temos desejo de operar os dons do Espírito Santo, como cura, libertação, pregação. Aleluia. Nós andamos no fruto do Espírito. Quando nós estamos com o Espírito Santo, nós andamos no fruto do Espírito, não no fruto da carne. Aleluia. Ninguém vai nos convencer e também ninguém vai nos iludir que existe um outro caminho, que existe outra coisa que nós devemos buscar. Não, de maneira nenhuma. Nós só temos uma direção nesse mundo. Aleluia. É o crente é o Espírito Santo no crente. É o crente no Espírito Santo, o Espírito Santo no crente. E quando nós ouvimos e nós aceitamos e nós recebemos e nós andamos com o Espírito Santo, você é bem-aventurado. Você é uma pessoa que não precisa ter preocupação com nada desse mundo, porque tudo desse mundo aqui não te convence, não te compra, não te desvia. Tudo desse mundo aqui não tem nenhum interesse seu. O seu interesse, o seu alvo é o reino de Deus, é a vida eterna, é a salvação. Então você luta aqui na terra com essa fé inabalável, com essa esperança, com a perseverança, com a obediência, com o amor, aleluia, e com a fé, essa fé inabalável que está aqui em Salmo 125, aleluia. Eu quero que você abra comigo para nós estarmos fazendo um estudo lá em Efésios capítulo 5. Abre comigo lá em Efésios capítulo 5, aleluia.
que nós vamos começar realmente a buscar no Senhor toda essa palavra, tudo isso que nós precisamos, tudo isso que nós desejamos, para que nós venhamos aprender. E Paulo deixou aqui em Efésios capítulo 5 uma carta muito especial para que nós, todos os capítulos de Efésios, que são exatamente 6 capítulos, foram feitos justamente para nós crente com uma fé inabalável, para nós crente aonde o Espírito Santo está no crente. Ele já deixou aqui escrito para cada um de nós. Aleluia. Vamos meditar na palavra então, todos nós juntos, em nome de Jesus. Capítulo 5, a partir do versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aleluia. Olha aqui, já que começa aqui nesse versículo 1 e no versículo 2, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O que Deus faz? O que Deus faz que nós temos que imitar Ele? O que Deus é para nós? O que Deus é para você? O que nós temos que imitar nele? Aleluia. É o fruto do Espírito. Por isso que Jesus, quando foi assunto ao céu, pediu para o Pai mandar um igual a Ele aqui na terra. Então Ele enviou quem? O Espírito Santo, para que Ele venha e para que nós sejamos imitadores de Deus. Se Deus disse lá no princípio, em Gênesis, que Ele faria, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ali Ele já estava preparando todos nós para ser imitador dEle, que Ele quer que nós sejamos a imagem e semelhança dEle aqui na terra. E como que nós vamos fazer isso? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vivemos a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, do Deus Todo-Poderoso. Nós vivemos a imagem dEle, andamos no semblante, andamos no fruto do Espírito, temos domínio próprio, aleluia, andamos em longanimidade, somos mansos. O maior profeta, vamos dizer assim, manso da Bíblia foi Moisés, lá no Antigo Testamento, aleluia. Então, nos dias de hoje, nós andamos muito preocupados com muitas coisas para que nós possamos fazer o mais rápido possível, para nós dominarmos, para nós termos conosco, aleluia, para nós podermos, e andamos muito preocupados com muitas coisas, sendo que nós temos que ser mansos, sendo que nós temos que ser longânimos, sendo que nós temos que ser imitadores de Deus, imitadores do Senhor Jesus Cristo. Não precisamos ficar tão preocupados com tanta coisa. E você já percebeu que todas as coisas que nós estamos preocupados, que nós nos preocupamos, é uma noite de choro, mas pela manhã vem alegria, não é assim? Quando o Espírito Santo está no crente, ou quando o crente está no Espírito Santo, o que acontece? Ele ora, ele pede, ele espera, ele sabe que vai receber a vitória, ele já tem certeza, porque a fé dele está inabalável, e tudo que ele conversa com o Espírito Santo em oração, no outro dia já resolve a situação, se não resolver na hora. É como o dom que o Espírito Santo tem, que ele passou até para nós, inclusive lá em 1 Coríntios. O que acontece? 1 Coríntios capítulo 12, o que acontece com os dons do Espírito Santo para nós? É o dom de cura, é você curar uma pessoa, você está próximo da pessoa, e você, com a sua fé inabalável, você vai e impõe as mãos sobre ela, e ela é curada. E por que nos dias de hoje não está acontecendo isso? Porque as pessoas estão com vergonha de chegar a fazer uma oração para aquela pessoa, e aquela pessoa não for curada.
Muito pelo contrário, você tem que pensar. Se ele te conhece, sabe que você é de igreja, sabe que você tem o Espírito Santo sobre sua vida. Então, mesmo que aquela pessoa não seja curada naquele momento, mas ela vai acreditar na tua fé e falar que você vive a sua fé, porque você ajudou ela impondo as mãos sobre ela, você ajudou ela falando uma palavra de Deus, você tocou no coração dela, ela percebeu, nem que ela não seja curada, mas pelo menos ela percebeu que você vive a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é você estar ligado ao Espírito Santo. A pessoa liga para você, pede uma oração, você não fala absolutamente nada que não vai fazer ou deixar de fazer, você automaticamente é tocado. Aleluia. Esse é o Espírito Santo que está com você. Você é automaticamente tocado e você fala no que você, ela explica para você no que você quer que ore. Ela explica para você, você vai e ora para aquilo que ela pediu. Agora, por que ela ligou para você e pediu oração? Porque ela sabe que você vive a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que ela liga para você. E você nunca deve rejeitar. Nunca deve achar que, por exemplo, não vou orar, estou cansada, estou cansado, não vou orar porque agora não tenho tempo, não vou orar porque não sei. Não. Sempre. Sabe por quê? Quem fala para ela ligar para você orar, ou vem na igreja para te orar, ou vai no seu serviço, ou vai onde você estiver, momentinho, deixa eu trocar a pilha. Alô, glória a Deus. Perdão, irmãos, acabou a pilha, nós trocamos agora, é tudo ao vivo aqui. Então a pessoa que vai ligar para você e pedir oração, e você nunca vai rejeitar, sabe por quê? Quem falou para ela ligar para você foi o Espírito Santo. O Espírito Santo já conta com você, porque sabe que você vai orar, sabe que você vai fazer a obra, sabe que você está à disposição, sabe que você está à disposição do Senhor. Então por isso que ela liga para você. Então você deve se sentir, aleluia, fazendo a obra do Senhor, porque senão ela não ligaria para você, senão ela não procuraria você. Mas por que ela te procura? Por que ela conversa? Por que ela liga? Por que ela vai buscar em você? Porque o Senhor já mandou, liga para aquela pastora, porque ela é cheia do Espírito Santo. Liga para aquele pastor, porque eles são cheios do Espírito Santo, eles estão à disposição da obra do Senhor. Aleluia. Jesus falou assim, quando o rapaz falou, o que eu devo fazer para te seguir, Senhor? Primeiro ele falou, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e vem após mim. Aleluia. Mas ele insistiu, Jesus falou assim, a raposa tem seus ninhos, a raposa tem seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o homem não tem onde encostar a cabeça. E você que é cheio do Espírito Santo, a tua fé é inabalável, você não tem que rejeitar absolutamente quando você é chamado para fazer a obra de Deus. Esse é o que está à disposição para o Espírito Santo. Aleluia. E aqui na palavra do Senhor que diz, já lemos o 1 e o 2, o 3 já chega no que nós queremos, do que nós estamos falando, o fruto da luz e as obras das trevas. Então você que realmente está à disposição da obra, sempre vai ter as trevas te perseguindo. Sempre. Não deixe de achar que não vai ter uma treva ali na esquina, não vai ter uma treva
ali no seu trabalho, não vai ter uma treva ali no trânsito. Não pense que não vai ter. Por isso que você tem que estar sempre revestido e sempre estar na presença do Senhor. Mas, versículo 3, mas a impudicice e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aleluia! Até aqui nesses 5. Então ele está dizendo aqui a respeito do fruto da luz e a respeito das obras das trevas. Aleluia! Então ele já está falando a respeito das obras das trevas, os quais que não terão acesso ao reino de Deus. Por isso que ele já nos prepara, porque nós vamos ter tudo isso aqui nos perseguindo, nós vamos ter tudo isso aqui querendo nos enfraquecer, querendo nos tirar na presença do Senhor. Aleluia! Então ele já nos prepara, ele já nos fala na palavra dele a respeito. O que nós temos muito hoje em dia, e a pessoa não percebe, é pessoas avarentas. Temos muito nos dias de hoje, porque o tal do inimigo que vem aí, que está todo mundo comentando, inclusive, aleluia, do anticristo, ele vai vir te oferecendo grandes salários, grande dinheiro, não deixando você faltar absolutamente coisas materiais, as quais que você vai deixar tudo aqui na terra. Então você já se prepara para não se tornar uma pessoa avarenta, aleluia, e aceitando aquilo que te oferecer. E muitos também falam palavras torpes, ou seja, palavrões, aleluia, e palavras vãs e chocarrices. Então isso você tem que tirar do seu vocabulário, você tem que tirar da sua vida, você tem que tirar do teu meio. Tiver pessoas falando, você corrige na hora, ou então você se afasta dela. Aleluia. São pessoas que nos dias de hoje se tornaram isso aí algo comum no meio do povo, no meio das redes sociais, né? Então o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer é o que o Senhor fala em seguida no versículo 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia. Nós temos que nos corrigir todo dia, todo instante, todo momento, porque tem pessoas que inclusive que se aproximam de nós, começam a colocar a palavra em nossas bocas, começam a colocar a palavra em nós. Aleluia. Por uma brincadeira, ou por alguma coisa, algum assunto, ou alguma coisa que realmente, até de futebol, de filme e uma série de coisas, quer colocar palavras na sua boca. Então você não deve aceitar. Melhor coisa se fizer, fique em silêncio, como está escrito lá em Tiago, sempre prego, pronto para ouvir e tardio para falar. Aleluia. E de preferência orar por essa pessoa, para que ela venha mudar, venha ser transformada, venha ter mais contato com o Espírito Santo. Porque muitas pessoas falam que é crente, aleluia, mas nunca divulga e nunca fala nada a respeito do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nas pregações das igrejas hoje em dia, ninguém está mais falando a respeito do Espírito Santo. Poucos estão falando. Agora estão divulgando que ele é a terceira pessoa da Trindade, então ele não tem direito de aparecer. E é o que está conosco aqui na terra, porque Jesus está sentado à direita do Pai. O Pai está lá no céu, no terceiro céu. Aleluia.
Agora, ele não, que é Deus, está com você, anda com você, caminha com você. E o crente muitas vezes não está nem aí, quer fazer do jeito dele, da maneira dele, do jeito que ele achar que é melhor, né? Discute, briga, fala um monte de coisa, faz panelinha, aquela coisa toda. E na verdade, o fruto do Espírito é obra. O fruto do Espírito é você ser servo. O Espírito Santo é você baixar a cabeça. Se ele tiver que te usar, ele vai te usar. Sabe aquela passagem que eles chegam para Jesus, quando chegar no céu? Jesus, eu curei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu fiz a tua obra, eu fui nos hospitais, eu fui nos presídios, eu ajudei as viúvas, eu fiz tua obra. Jesus vai falar assim: afasta de mim que eu não te conheço. Sabe por que ele fala isso? Sabe por que ele vai falar isso? Porque não é de obras que você vai entrar no reino de Deus. Você vai entrar no reino de Deus com a fé inabalável. A obra, ela vem automaticamente, é a sua obrigação de fazer. A obra é a sua obrigação de fazer. Se você receber os dons do Espírito Santo, a obrigação sua é fazer. É orar, é buscar, é fazer as visitas, é sua obrigação. Mas isso aí não vai fazer você entrar no reino dos céus. O que vai fazer você entrar no reino do céu é você estar ligado com o Espírito Santo aqui na terra. É isso. Se renda a Ele. Não vai pensar que Jesus vai fazer a mesma coisa que fez quando ele estava crucificado com os dois ladrões. Que um deles pediu para ele para entrar no reino dele, para não esquecer dele, e ele falou: ainda hoje estará no paraíso comigo. Vai pensar nisso, que você não está pregado na cruz. Então ele fala: negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e venha após mim. Agora, ele veio à terra, se dispôs de tudo lá no céu, se fez como homem, ensinou a todos, aleluia, 3 anos e meio, deixou a terra, foi para o céu, e ainda pede para o Pai mandar um consolador para nós, e ele está com você e você não faz nada. Você não chama ele para ir trabalhar com você, você não chama ele para dar um passeio com o seu carro, você não chama ele para orar com você no teu quarto de oração, você não chama ele para ficar com você, para tomar um café, para jantar, para tomar um banho, você não chama ele? Ele está com você? Não é só em oração que você vai fazer com ele, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ei, acorda, presta atenção no que eu estou falando. O Espírito Santo é uma pessoa, como você, como eu. Ele só está em espírito, mas ele não está em carne, não está em osso de nós, mas ele está em espírito. E para falar com você, ele toca no teu espírito. Você já sentiu o toque dele? Você já sentiu a presença? Você já sentiu ele falando com você? O crente sente. Porque se ele medita na palavra, se ele anda na palavra, se ele fala que é crente verdadeiro, aquele crente que realmente é servo, ele sente o toque, ele sente a presença, ele conversa com o Espírito Santo. Ele é seu amigo? Que tal se acordar de manhã e falar assim: bom dia, Espírito Santo? Que tal você chamar ele: vamos tomar um café? Irmão, é simples assim. Não é nada demais. Isso se chama o quê? Uma intimidade, como se tivesse um amigo. Quando você tem um amigo, você não liga para ele? Quando você tem um amigo, você não chama ele para sair com você?
Você não vai com ele, o Espírito Santo está aí esperando você para convidar ele, chamar ele para sair. É simples assim. Teu carro não tem 2 lugares? Não tem ninguém do lado esquerdo? Você está dirigindo? Fala com ele para ficar do lado certo com você. Ei, você não está fazendo nada demais. Você está vivendo uma vida com o Espírito Santo aqui na terra. Ninguém te engane, que ele está falando com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Por isso que a gente fala, sai da roda de escarnecedores. Não anda com esse povo que quer levar você para as baladas, levar você para se prostituir, sabe? Às vezes você acha bonito, ele se alegra, contente, tem muitos amigos, né? Tem muita namorada, você acha bonito, você quer fazer igual, quer copiar. Não entra nessa. Aleluia. Não sejais participantes com eles. Pois outra hora eres treva, porém agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Aleluia. Então, o nosso tema, Espírito Santo no crente. E se você sabe que o Espírito Santo está em você, você sempre confirma, o Espírito Santo está comigo, eu sou cheio do Espírito Santo. Então você sabe muito bem desse versículo que eu li aqui. Você vive ele. Aleluia. Você vive esse versículo. Pois outra hora você era das trevas, eres das trevas. Eu também. Porém agora sois luz do Senhor, andai como filho da luz. Amém? Agora tem muito crente aí que diz ser crente, mas não anda na luz. Fica em cima do muro. Mora na luz ou mora nas trevas? Mora na luz ou mora nas trevas? Então você tem que tomar partido. Ou você anda na luz ou você anda nas trevas. E você quer a minha opinião? Anda na luz, que é o melhor caminho, que é o caminho, a verdade e a vida. É tremendo Efésios, essa carta, porque ela toca em nós e nos constrange. Ele fala assim no versículo, porque o fruto da luz, versículo 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Amém? O que você prefere? O que é andar em bondade? Bondade, quem tem bondade? Qual ser humano tem bondade? Você está ajudar as pessoas, ajudar as viúvas, né? Ajudar os necessitados. É uma bondade. Vai fazer tudo de coração, não tem nada em troca, não precisa se aparecer, não precisa tirar live, não precisa pôr no Instagram, no Facebook, não precisa ficar apresentando, né? Pode fazer um chamado para a sua igreja, tudo, para uma vigília, para isso, aquilo, mas não as coisas que você está fazendo. Tem muito crente, muito pastor, muito obreiro, que faz, você não fica nem sabendo o que ele fez, né? Mas quando é para chamar para alguma coisa, eu concordo, tudo, mas, irmão, as coisas de Deus é meio que sobrenatural, é meio que mistério, né? É meio que não precisa ficar mostrando para ninguém. Você mostrando para Deus e andando no Espírito Santo, você é o fruto da luz. O fruto da luz, ele consiste em toda bondade, justiça e verdade. Você falando só a verdade, andando na verdade, na justiça, provando sempre o que é agradável ao Senhor.
capítulo 10. O que é agradável ao Senhor? É andar na luz. É você ser luz, né? Se acalmar na hora do problema, na hora da ira, né? Moisés, que era manso, chegou uma hora que ele se explodiu. Todo mundo queria água. Imagina 3.500 homens, 40 dias, 40 noites, 40 anos, dia e noite andando no deserto, viram de tudo, receberam de tudo, e de repente vai na porta da tenda de Moisés pedindo água. Ele ficou injuriado e falou para Deus: Deus, eu não aguento mais esse povo. E agora eles querem água. Deus falou para ele: Moisés, vai lá na rocha, Moisés. Você acha que sai água da rocha? Deus deu para ele, porque Deus falava frente a frente, cara a cara com Moisés. Mas Moisés estava injuriado, mais manso que ele fosse. E às vezes vai ter momentos que você vai estar assim também, certo? Vai ter momentos que você vai estar assim também. Moisés saiu da tenda dele, foi lá na rocha. Vocês querem água? Começou a bater na rocha com o cajado dele, desobedecendo a Deus, numa ira. Saiu água, mas também Deus não deixou ele vir à terra prometida, por causa daquilo que ele fez. Então tudo que nós fizermos aqui na terra, certeza que Deus vai dar uma corrigida na gente. E se você perceber, às vezes nós somos corrigidos sem você perceber. Aquilo que você esperava não vem, aquilo que você queria não aparece, aquilo que você deseja não vem, aquilo que você gostaria de fazer não faz, não dá para fazer. Correção de Deus. Porque se todos nós temos um plano, um propósito de Deus em nossas vidas, nós temos que estar totalmente dependentes dele. De que maneira que nós somos dependentes dele? Quando nós somos luz do mundo, quando nós somos com o Espírito Santo e andamos no fruto do Espírito, é uma dependência dele. Quando nós somos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, porque se nós estamos com o Espírito Santo, ele vai nos apresentar Jesus Cristo, porque ele veio para falar o testemunho de Jesus Cristo e falar toda a verdade. Então, se nós temos que andar, a partir de então, nós temos que andar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Até Paulo, que é Paulo, escreveu as maiores cartas. Chegou o momento dele ficar irado com Marcos. Barnabé queria levar Marcos. Paulo falou assim: não, ele não vai não. Mas Paulo, ele é meu sobrinho, ele pode ir conosco. Não, não vai, porque lá atrás ele rejeitou, ele não quis vir conosco. Agora você quer levar ele? Eu não quero ele. Tirou o próprio da fé. Barnabé falou: então, se ele não vai, eu também não vou. Sendo que o Espírito Santo lá na frente, quando mandou de 2 em 2, escolheu Barnabé e Paulo para ir levar o Evangelho. Mas numa ira, numa situação dessa, a qual o sobrinho Marcos desistiu no meio do caminho, Paulo achou ruim e não quis levar o crente. Você está me entendendo? Ele se irou, mas quando ele chegou na próxima cidade, ele foi apredejado e foi jogado no fundo da cidade como morto. Lição:
Não morreu, mas deixa. O pessoal que jogou ele lá determinou que ele estava morto. Não morreu, mas que recebeu uma lição, recebeu. Então, irmão, não pensa você que vai escapar também. Eu também não vou pensar que eu vou escapar. Não. Queira ou não queira, alguma coisa Deus corrige. Se precisar, corrige. Sabe por quê? No versículo 11 diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. Tem treva, olha que eu vou te falar agora, hein? Presta atenção. Tem treva que você não vai rejeitar, não vai reprovar. Sabe por quê? Chegar um momento que você não tem saída. Aí sabe o que você vai falar? Só isso aí, acho que não vai ter problema não. Acho que Deus conhece meu coração e sabe que eu vou fazer, mas na verdade eu estou reprovando, mas eu tenho que fazer. Não. Doa quem doer, se não deve fazer. Doa quem doer, você não deve participar. Doa quem doer, você não vai fazer, porque se você o fizer, certeza a correção vai vir. E hoje em dia está assim. A pregação coach fala que Deus te ama, você pode fazer tudo, não tem problema, depois você se arrepende. E não é desse jeito, não é dessa maneira. É por isso que esse versículo 11 diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. Meu irmão, reprova tudo a partir de hoje. Tudo que não for de Deus, reprova. Cai fora. Sai pela culatra. Às vezes você está trabalhando no meio do inferno, um lugar que parece que as pessoas tudo querem se matar, né? Mas você não participa. Venho perguntar para você, melhor coisa, fica calado. Você não participa. Aleluia. É desse jeito. Porque até dentro da igreja tem isso. Até dentro da igreja. Se você levanta um obreiro lá e aquele que estava lá, você não levantou, ele vai achar ruim e vai, vou embora da igreja. Não é assim? Então por isso que as pregações que eu pretendo já nesse mês de dezembro é bater bastante, já que mês de dezembro foi o nascimento de Jesus Cristo, que ninguém prova, mas vamos falar, né? Dessa maneira, não dá para provar que ele nasceu em dezembro, nasceu em janeiro, nasceu não. Mas como o povo fala e diz, vamos falar aqui entre nós evangélicos a respeito de dezembro, que tem as festas, tem todas essas coisas, né? Nós temos folga, nós comemoramos, né? Comemoramos todos juntos com a família, o Natal, não é assim? Né? Comemoração. Então, junta a família, isso é bom. Junta a família, faz uma comunhão, faz um almoço, faz uma janta, faz né? Comemora o ano novo, não é isso? Então eu quero aplicar a presença do Espírito Santo nas pregações dessa igreja. Se aí fora não estão falando, se não estão querendo dizer, aqui vai falar. E a live também vai correr o mundo inteiro a respeito do Espírito Santo. Por que disso, irmãos? Veja bem, versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Aleluia. Por isso que nós vamos bater nessa tecla. Sabe por quê?
as pessoas terem um pouquinho mais de responsabilidade e valorizar um pouquinho mais, ou então na íntegra do amor perfeito a respeito do Espírito Santo, né? Então, na verdade, o Espírito Santo está presente na igreja, está presente nas pregações, está presente na Bíblia, está presente na sua vida, na vida do crente, mas não estão valorizando. Não estão valorizando, esqueceram. Na minha época, há 20 anos atrás, era comum, até no tempo de Gedeões, era comum falar do Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo. Era normal. Hoje em dia não se fala mais isso. Versículo 13, por quê? No versículo 13 diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Aleluia. Quando você está com o Espírito, quando você está na presença do Senhor, tudo que se manifesta é luz na sua vida. Por isso que a gente tem que andar vigiando, por isso que nós temos que andar vigiando, procurar. Pecou, irmão, pede perdão, abre o seu coração, chora, faz o que você quiser, mas pede perdão. Você vai ver como a luz vem, te ilumina, muda tudo, transforma tudo. Aleluia. Você que é casado, você que tem sua esposa, tem seus filhos, esposa, você que tem seu marido, tem seus filhos, sempre vai ter uma briguinha ou outra, tudo isso aqui, mas não guarda no coração, se refaz, né? Ame. O marido tem que amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. A esposa tem que ser submissa ao marido e amar o marido, andar a família, andar a casa, né? Tem que ser sábia. Então é isso. O que nós temos que andar na luz, para nos envergonhar, não andar na vergonha, porque tem muitos que você percebe que fala que tem Espírito Santo, que é isso, aquilo, mas você vai ver do outro lado, está no pecado, está falando palavras torpes, está isso, aquilo. Meu irmão, não é assim. Quem enganou, quem iludiu? Então tem pessoas que até Deus vai te colocar você perto, que é para ver se você dá um jeito, ajuda, tenta mudar. Tem uns que são casca grossa, não dá, você não consegue nem mudar. Mas é melhor você, vamos falar, ficar na tua e orar por essa pessoa simplesmente, para que ver se ela mude. Olha muitos que a gente vê, a gente fica até com dó, porque sabe que a pessoa precisa mudar. Muitos não conseguem e muitos não querem mudar, né? Por alguma coisa que aconteceu no passado, sendo que passado não existe. Depois que se torna uma nova criatura, não existe passado para você. Deus esquece tudo no mar, nas águas. Você se torna uma nova criatura, não tem mais passado. O passado, quando você está com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, o passado não te cobra mais. Você nem deve permitir que o passado te cobre. Talvez você teve lá atrás algo que te deixou magoado, triste, e ficou a marca. Não tem jeito, fica a marca. Mas você, quando está no Espírito, está na fé, está na presença, está cheio, você não tem tempo de pensar nesse passado. Você já está pensando no futuro, você já está pensando nas coisas do dia. Nada vem te preencher, a não ser quando você está na luz.
Às vezes nós até arrumamos algumas coisas para nos preencher, mas não adianta. Porque Ele quer te preencher. O Espírito Santo está aí para te preencher, para mudar a tua vida, mudar a situação, transformar você para ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, para você andar com a mente dele. Foi isso que ele fez com Paulo. E ele pode fazer com você, se você crer. Ele pode mudar. Mas pela nossa prepotência, nosso orgulho, nós queremos já para amanhã. Queremos já mudar, rapidão. Vamos, amanhã mesmo já eu tenho que ser. Se o pastor falou, então amanhã mesmo vai acontecer. Não é assim. Tem que perseverar, esperar, estar no amor, na presença, tem que fazer. Evitar aquele pecado que você estava já fazendo, esquece, sai fora. A mudança vem aí. Sabe por quê? O versículo 14 diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aleluia! Ele está falando para você ser sábio e despertar. E quando você está dormindo, desperta, irmão. Desperta. Levanta dos mortos, do antigo homem do pecado, e muda essa vida. Ele está aí para mudar. Pastor, mas como assim? Eu vou, oro, peço, vou junto. Irmão, é no tempo dele, é na vontade dele. Você vai ver a hora que ele começar a te usar. E você, crente, que está com o Espírito Santo, você tem que ter vergonha para orar por alguém que está doente, por alguém que precisa, por alguém que necessita. Ora, irmão. Se vai ser curado, não é você que vai fazer, é o Espírito Santo que está com você que vai fazer. Não fizer hoje, vai fazer outro dia. Quantas pessoas a gente orou e a pessoa recebeu só depois? E pessoas que receberam na hora, pessoas que foram libertas dos demônios. A única coisa que você tem que fazer é orar na fé e saber que o Espírito Santo está te usando. Não vai voltar a oração vazia. Agora tem aquela pessoa que gosta de perseguir você, às vezes até no meio dos crentes, até no meio da igreja, gosta de perseguir você, e vai falar, olha lá, faz um grupinho, olha lá, orou lá, não aconteceu nada com aquela irmã lá, ó. Não aconteceu nada com aquele irmão lá, ó. Mas ela não vê o que vai acontecer depois. Aleluia. Tem muito, irmão, tem muitos assim. Às vezes uma profecia, porque isso é dom também do Espírito Santo. Uma profecia que a pessoa fala, aí o grupinho do que não recebe, olha lá, falou lá, mas não aconteceu nada. Não é no tempo, não é naquele tempo que vai acontecer. É no outro tempo que vai acontecer. A profecia continua, mas é no outro tempo. Abraão recebe os anjos e diz para ele. Abraão tinha quantos anos? 75 anos. Idade avançada. A mulher dele, idade avançada. Sara. Aleluia. Recebe os anjos e fala assim:
a tua mulher vai ter o filho da promessa. Sara estava atrás da porta e deu risada. Que jeito? Vem do jeito que eu estou. Abraão não, ele ouviu e recebeu. Por quê? Veio da boca do anjo através do Espírito Santo. Recebeu a promessa? Recebeu. Sabe quanto tempo? Com 100 anos, 25 anos. Mas ficou firme. E quando veio, foi o filho da promessa, Isaac. 100 anos. Sara tinha 90 anos. Nasceu o menino. E aí? E aí? A Bíblia mente? Não, de maneira nenhuma. E assim nós vimos muitos que aconteceu. Ana, 25 anos, sem ter um filho, orando para ter um filho. Quando ela falou com Deus, dentro da igreja, se o Senhor me der um filho, com certeza eu vou entregar nas tuas mãos. Eli, que é sacerdote, vindo ela ali, orando ali, quieta, pensou que ela tinha bebido, pensou que ela estava embriagada, porque ela só mexia a boca. Ela estava falando com Deus, chorando. 25 anos. De repente, ficou grávida, deu à luz. O menino com 4 anos entregou lá no templo. Entregou lá no templo de Eli. 4 anos. Virou Samuel. Profeta Samuel. Então, irmãos, e você quer para amanhã? Você já quer com o seu orgulho, com a prepotência, com tudo que você tem, com a correria que tem aí no mundo, na correria que tem das redes sociais, você já quer a resposta amanhã? Não, no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Sabe por quê? Porque Ele está te preparando. Ele está te preparando porque se Ele entregar tudo para você, coisas grandes e ocultas que tem, o projeto dele, o plano dele e o propósito dele na sua vida, você não vai aguentar agora. Você desiste no meio do caminho. Você vai desistir no meio do caminho. E assim era com todos. Imagina se ele pega Paulo lá atrás, antes de Paulo, quando vai para Damasco. Imagina se ele pega Paulo lá atrás, quando ele mandou apedrejar Estevão. Se naquele momento ele pega Paulo, não ia acontecer nada. Precisou pegar o que? Ele, no caminho da estrada, no lugar deserto, ele caminhando a cavalo, teve que pegar ele numa situação a qual ele nem esperava que ia acontecer. E é assim que Deus faz. Ele vai te pegar num lugar que você nem imaginava que ele ia te pegar. Você está esperando muitas vezes no meio do alvoroço, no meio de algum lugar, no meio de, no meio, já falou para todo mundo, as coisas de Deus tem que ser oculto, tem que ser mistério, tem que ser só você e Ele no particular, que nem Abacuque, sobe na torre da vigia, sobe na torre. Tem que ser no particular, você e o Senhor. E não falhe, hein? Não pode falhar. Por isso que ele fala: desperta, ó você que dorme, levanta entre os mortos, e Cristo te iluminará. Glória a Deus. Versículo 17: por essa razão não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor.
Eu acabei de falar. Não seja insensato. Procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Mas pastor, como que eu vou procurar qual é a vontade do Senhor? A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, se você meditar nela, você vai achar para você. Aleluia. Ela nos garante a promessa que nós precisamos e aguardamos. Por isso que ele fala, procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Não seja insensato. Seja sábio, inteligente. Seja sábio e inteligente. E esse versículo 18 agora é para você entender, guardar, gravar, escrever no cabeçado da tua cama, na tua geladeira, no teu trabalho, em cima da tua mesa, dentro do teu carro. É para você escrever esse próximo versículo 18. E não vos embriaguei com vinho, no qual há dissolução, mas enchei do Espírito Santo. O que ele quis dizer isso aí? Não se enche das coisas do mundo, mas se enche das coisas do reino, que é o Espírito Santo que vai te levar, que vai mandar a mensagem para você, porque o Espírito Santo está aqui na terra e vai falar para Deus sobre você, sobre eu, sobre todos nós. É Ele que manda as mensagens lá, o Senhor, é Ele. Não vos embriaguei com vinho, o qual tem dissolução, mas enchei do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Até aqui. Então, é fácil demais. Não tem como nós errarmos, não tem como nós não estarmos na presença do Senhor. Quer ver uma coisa? Puxa um pouquinho a sua folha. Puxa a sua folha de Efésios 4. Vamos entrar aqui no 3, 16, 17. Capítulo 3 de Efésios, 16 e 17. Capítulo 3, 16 e 17. Vou ler. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com o poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Até aqui. Aleluia. Esse aqui não precisa nem discutir, que ele está falando o Espírito que esteja no teu interior, o Espírito Santo, para você entender qual que é a altura, o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do ministério e mistério de Deus na sua vida. Aleluia. Mais um, irmãos. Capítulo 1. Capítulo 1, 13 e 14. Efésios também.
capítulo 1, 13 e 14, eu vou ler também. Capítulo 1. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E aí, irmão, sabe o que quer dizer penhor? Sabe o que quer dizer penhor? Direito. Direito que você tem. E sabe o que quer dizer selo? Selo do Espírito Santo é você ser selado pelo Espírito Santo. Mas você tem que ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Você foi selado. Você foi selado com o Santo Espírito da promessa. Por isso que o nosso tema é Espírito Santo no crente. Espírito Santo no crente. Crente, o Espírito Santo está em você. Você foi selado. Ninguém tira esse selo da igreja, de você, dos crentes. Ninguém tira. Agora, para você manter essa relação com Ele, não embriagueis com vinho, mas encheis do Espírito Santo. Para você manter essa relação com Ele, é uma promessa. Sabe o que é promessa? É uma promessa do Senhor Jesus Cristo que entregou a todos nós. O Consolador Espírito Santo. O que você está fazendo para manter um relacionamento com Ele? O que você está fazendo para descobrir o que Ele pode fazer por você? O que você está fazendo? O que você pode andar com Ele e descobrir tudo aquilo que você precisa e necessita? Está aí, irmão, para você e para mim. Ele é uma pessoa, está conosco. Trata Ele como teu amigo, como teu Senhor. Ele é Deus e está conosco, de graça nós recebemos. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse estudo, por essa palavra. Que você seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Agradecemos ao Espírito Santo que nos concedeu, Senhor, essa palavra revelada a todos nós, da presença dEle, da vontade dEle de estar conosco todo momento, todo instante, do jeito dEle simples, amoroso, educado, uma pessoa tremenda, o qual nós recebemos e estamos com Ele. Toda honra, toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, que chegou ao Senhor e pediu que mandasse o Consolador para nós, um igual a Ele, e justamente Ele está conosco. Vamos nos encher dEle, vamos buscar nele, vamos aprender com Ele, vamos pedir a revelação da palavra com Ele, que Ele é tudo para nós. Ele é o nosso Consolador aqui na terra, Ele é o nosso mensageiro junto ao Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Deus, Ele é o Espírito Santo. Aleluia. Muita alegria, muito amor que Ele tem por nós e está conosco. E toda a honra, toda a glória seja ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador. Aleluia. Porque no princípio, lá em Gênesis, a terra era sem forma, vazia, um abismo, mas sobre as águas pairava o Espírito Santo. Aleluia. Jesus chega ao Nicodemos e fala: quem não se transformar da água do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Meu Deus, que nós possamos
estar junto com o Espírito Santo, todos os dias, todo momento, todo instante, adorando, glorificando, exaltando, andando com Ele, perguntando com Ele, conversando com Ele, levando Ele ao nosso trabalho, levando Ele à faculdade, levando Ele à escola, levando Ele a qualquer lugar que nós formos, nosso passeio, ao supermercado, ao nós jantarmos, chamaremos eles, ao nós tomar banho, chamaremos eles, ao nós dormir, chamaremos Ele, ao nós estarmos num problema, chamaremos Ele, ao nós estarmos precisando de algo, chamaremos Ele. Ele virá, Ele é educado, Ele é maravilhoso, mas não vamos entristecer o Espírito Santo. Aleluia. Ele é merecedor de toda honra, toda glória. Aleluia. Irabanado corre rimanassoimanai. Arabanai, Arabanai, Arabanai. Glórias a teu nome. Aleluia. Senhor, estende as mãos a esse povo, Estende a mão aos teus filhos, Senhor, que ainda não te conhecem. Que eles possam te conhecer, possam andar com o Senhor, possam se arrepender dos seus pecados e aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Aleluia. E meditar na tua palavra. Teu nome seja glorificado e exaltado para sempre, Senhor. Toda língua possa confessar, todo joelho possa se prostrar perante o Senhor, e o Santo Espírito habite em cada um dos teus filhos, que eles recebam o poder do Espírito Santo, assim como o Senhor entregou a todos eles no dia de Pentecostes. Em Atos Apóstolos capítulo 2, adentrou sobre aquela sala um vento veemente, pousou línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Que todas as igrejas, Senhor, preguem o Espírito Santo. Aleluia. Que Ele é o selo de todos nós, é o selo das igrejas. Ele está aí pronto para ajudar cada um de nós. Aleluia. Que vidas venham ser curadas e transformadas. Aonde nós colocarmos as mãos, que o Espírito Santo faça, aleluia, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez aqui na terra. Curou a muitos, aleluia, pregou o Evangelho e nos ensinou e nos pediu uma ordem para nós ir e pegar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Continue conosco, Espírito Santo, nos ajudando a pregar o Evangelho, a meditar a palavra do Senhor aqui no Japão. Que o avivamento do Senhor venha sobre essa nação, venha sobre teus filhos, sobre os seus filhos japoneses, que eles venham abrir o coração, Senhor, à tua palavra, à Bíblia Sagrada, ao Espírito Santo. E assim todas as nações abrem o coração ao Senhor. Todos aqueles que estão nos assistindo, que sejam cheios do Espírito Santo, que venham orar, venham buscar, venham meditar, venham estar com o Senhor, te adorando, te glorificando e te exaltando. O Senhor é Deus, é o Todo-Poderoso. Aleluia. Que seja feito conforme a tua vontade, o teu querer. Que vidas sejam curadas nos leitos dos hospitais. Que vidas sejam visitadas pelo Senhor nos presídios. Vidas sejam visitadas pelo Senhor nos asilos. Vidas sejam visitadas ao Senhor nesse mundo afora. E eles possam receber o Senhor. Aleluia. Assim como nós cremos, assim como nós recebemos, assim como nós andamos com o Senhor, assim como nós precisamos do Senhor, e assim como o Senhor existe e é uma pessoa maravilhosa, tremenda, transformadora. É o Senhor que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Senhor que nos prepara para nós subirmos ao reino de Deus, para nós vivermos com o Senhor pela nossa eternidade. Aleluia. E o nome do Senhor seja glorificado. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, e já te agradecemos por mais essa oportunidade de estar pregando o teu Evangelho, por mais essa oportunidade de falar do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor toque em cada vida e eles possam ser cheios do Espírito Santo. Eu te peço e te agradeço nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vou ministrar a bênção apostólica e vamos encerrar o culto. Passou um pouquinho do horário, aleluia, uns 15 minutos, mas vale a pena, irmão, falar a respeito do Espírito Santo. Levanta as tuas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Altíssimo, a majestade, a grandeza e o poder, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, nosso Consolador, que esteja com vós e com a tua família, e que você seja cheio do Espírito Santo. Toda a igreja diz amém. Que o Senhor possa tocar na sua vida e você seja muito abençoado e você siga os caminhos do Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Até amanhã, uma palavra poderosa às 10h30 da manhã a respeito do Espírito Santo. Você é o nosso convidado, e que seja tudo para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus. Amém? Senhor, toque, que você esteja uma noite abençoada, um dia abençoado onde você estiver, uma tarde abençoada onde você estiver, e o Senhor possa te proteger e te guardar. Peço ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus. Tchau, um beijo no coração, até amanhã.